de aula de hoje eu vou mostrar para você por que o cabelo da sua cliente amarela ou muda de cor com a progressiva, e vou te mostrar 3 dicas infalíveis para acabar com isso. Porque a verdade é a seguinte: eu também, quando eu comecei a fazer progressiva, e na época que eu comecei, né, a progressiva explodiu, estava começando a explodir no país. Eu já trabalhava nessa época, isso era 2003, 2004, 2005, algo assim. E isso começou a bombar em tudo quanto era lugar, todo mundo queria fazer o alisamento que não destruía o cabelo, o alisamento progressivo que não ficava artificial, todo mundo queria aquilo. E na época, como você deve saber, era feito com formol. E a verdade era a seguinte: desde aquela época, mesmo ela sendo de formol, porque eu sei que muita gente tem aquela coisa, para não amarelar o cabelo, a escova progressiva precisa ser de formol, se for de outra coisa, ele acaba amarelando. E a verdade é que o formol também amarela um pouco se você não tiver alguns cuidados. E naquela época já eu tinha várias clientes aqui do salão que queriam fazer a progressiva e eram loiras ou tinham, enfim, coloração no cabelo. E a gente começou a perceber que isso era um problema, porque você fazia a progressiva e o cabelo ficava amarelado, se ele era loiro, ou desbotava quase que completamente a coloração quando ele tinha coloração. E aí eu sempre fui muito estudioso nessa parte, eu sempre busquei entender o porquê das coisas. E como qualquer outra coisa, eu fui entender o porquê que isso amarelava. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, a gente consegue criar soluções para aquela coisa. E aí, eu queria saber por que a progressiva mudava a cor do cabelo, né? Eu cacei por um dia inteiro, eu fiquei um dia inteiro sentado na frente do computador e procurando artigos científicos, procurando algum tipo de estudo que falava sobre isso. Obviamente, a progressiva era muito nova e não tinha muito estudo, aliás, não tinha nenhum estudo sobre isso. Mas, enfim, eu continuei caçando e depois de um tempo teve aquele problema com formol, etc. Começaram a entrar as outras progressivas, as progressivas ácidas, com glutaraldeído, ácido glioxílico e os demais ativos que hoje a gente tem disponíveis. E aí começou a surgir alguns tipos de estudos. E a verdade é que nem foi um estudo científico sobre progressiva que me chamou a atenção. Foi um estudo que eu quero falar para vocês, que é muito interessante, que é a ciência por trás de tudo isso. O estudo era de uma cientista chamada Inês Joex. Se você procurar, você vai encontrar lá esse estudo. E o que dizia esse estudo? Esse estudo não tinha nada a ver com progressiva. Esse estudo era um estudo de como o sol agia no cabelo, né? Quais eram as coisas que o sol mexia na fibra capilar. Então ela fez todo aquele esquema de pesquisa e ela chegou a 2 conclusões que me espantaram na época. A primeira conclusão era com relação à fotooxidação. O que é fotooxidação, Felipe? Foto vem de luz e oxidação é oxidação mesmo. Então o cabelo, quando ele desbota, é porque esse pigmento oxidou e aí ele tende a desbotar. A mesma coisa acontece com o loiro. Quando o pigmento oxida, ele tende a ficar com uma coloração mais quente, ou amarelo, ou levemente alaranjado, enfim, ele tende a oxidar. O que é fotooxidação então? É a oxidação pela luz do sol. Então ela colocou um monte de cabelo, né, mechas de cabelo expostas ao sol. Depois de ter olhado todas elas no microscópio, tem uma série de coisas que eles fazem, né, em laboratórios assim de pesquisa, que é medir a espessura do fio, medir a quantidade de queratina que tem naquele fio, medir a cor daquele fio de forma científica. E aí ela colocou esses cabelos no sol e depois fez mais algumas pesquisas, mais alguns estudos e chegou à conclusão de que o cabelo, a queratina, ela se deteriora, ou seja, ela é destruída pela luz do sol. E chegou à conclusão também da termooxidação. O que é isso, Felipe? É a oxidação
pela temperatura, pelo calor. Então ela descobriu que o cabelo ele é agredido, a queratina ela é destruída tanto pela luz quanto pelo calor. Só que ela percebeu uma coisa mais interessante, ela foi mais a fundo e descobriu uma coisa mais interessante ainda para nós cabeleireiros, que a fotooxidação, ou seja, a exposição à luz, faz com que o cabelo fique mais frio. É por isso que lá na Noruega, na Dinamarca, em países mais frios, na Rússia, países mais frios, o que acontece? Os cabelos são mais frios. Por quê? Porque tem uma grande incidência solar de luz do sol, tem uma incidência de luz, mas não tem uma incidência de calor. E por que eu estou falando isso? Porque ela descobriu que o calor deixa a cor do cabelo mais quente. Então, qual que é a conclusão que se chega através desse estudo que essa estudiosa, que essa pesquisadora, que essa cientista fez? Que a luz do sol, os raios ultravioletas, elas deterioram, elas destroem a queratina do cabelo, mas muda a cor do cabelo para uma coloração mais fria. E ela descobriu também que o calor, são os raios infravermelhos, o calor ele também destrói a queratina do cabelo, mas ele deixa a cor do cabelo mais quente. E aí, o que amarela o cabelo então? Através dessa conclusão, através dessa pesquisa que ela fez, é o calor. Então, o que amarela o cabelo? Ela provou cientificamente que uma das coisas que pode amarelar o cabelo, deixar o cabelo mais amarelado, mais alaranjado, é o calor. É por isso que aqui no Brasil é muito mais difícil de você ver loiros naturais acinzentados do que em países mais frios, que não tem tanto calor da luz do sol. Como por exemplo na Rússia, como por exemplo na Noruega, na Dinamarca, que mais? No norte dos Estados Unidos, ou mesmo no sul do país, Aqui no sul do Brasil a gente já tem uma diminuição muito grande do calor e você percebe muito mais pessoas que têm os cabelos mais acinzentados. Ah, Felipe, mas isso é descendência e tal. Tem a descendência sim, mas se você perceber, uma pessoa que migra, que vem de um lugar frio para um lugar quente, depois de algum tempo, esse cabelo não vai estar mais tão acinzentado, porque o organismo ele reage à agressão do sol, produzindo um pouco mais de melanina. É por isso que a gente se bronzeia, por isso que você se expõe ao sol e fica bronzeado, bronzeada. E também a questão da ação direta do calor no cabelo, que vai deixar a coloração do cabelo, o pigmento do cabelo, ele vai oxidar para uma cor mais quente.